Quero que abram comigo para o último sermão, no terceiro capítulo de 2 Pedro. Terceiro capítulo de 2 Pedro. E eu quero falar nesta noite sobre o assunto, os sinais dos tempos, o fim do mundo, a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia no terceiro capítulo de 2 Pedro, começando no versículo 3. A palavra de Deus, ela nos diz: sabendo disto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Agora, observe esta expressão, nos últimos dias. Você a encontrará muitas vezes na Bíblia. A Bíblia diz que vai haver um ponto na história que será conhecido como os últimos dias. Muitas pessoas pensam que nós estamos vivendo este tempo agora. Ninguém sabe. A Bíblia nos adverte contra especulações quanto a tempo, estações e datas, mas há um período de tempo conhecido na Bíblia que se chama os últimos dias. Outra palavra que aparece é escarnecedores. Eles vão surgir nos últimos dias. Sim, pessoas cínicas que dizem que Deus está morto. Fizemos uma viagem ao espaço e não encontramos Deus e nem anjos enquanto estávamos lá em cima. E haverá outros escarnecedores. Eles vão zombar de uma ideia de um futuro julgamento, zombam da ideia de que Jesus Cristo está voltando a esta terra. Eles vão rir da ideia. E a próxima frase diz: andando segundo suas próprias concupiscências. Eles não querem que Jesus Cristo volte, eles não querem que Cristo venha. E a Bíblia diz que não querem que Jesus interfira no seu modo de vida, porque eles estão amando os seus pecados, a sua luxúria. Eles amam tudo isso, eles não querem que Cristo venha. Eles não podem aceitar a ideia que Deus é um Deus de juízo. Agora, nós sabemos que Deus é um Deus de amor, mas também sabemos que Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um Deus de ira. Não uma ira emocional, como você e eu temos. Trata-se de uma ira divina contra o mal. A justa indignação que Jesus teve quando ele entrou no templo e se dirigiu aos cambistas, a santa indignação quando ele atacou os fariseus e os chamou de todos os tipos de nomes no capítulo 23 de Mateus. Mas principalmente ele os acusou de hipócritas, escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões. Então a Escritura diz: por isso eles ignoram voluntariamente que pela palavra de Deus os céus foram entesourados para o fogo e essa terra também, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Mas, amados, não sejais ignorantes quanto a isso. Muitas pessoas estão sendo ignorantes, porque a Bíblia diz que foi pela mesma palavra que tudo isso está sendo guardado para o fogo, e eu repito mais uma vez, para o dia do julgamento e a perdição desses homens que levam a palavra de Deus de qualquer jeito. Então não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E o Senhor não retarda a sua promessa como alguns a têm por tardia, não. Pelo contrário, ele não quer que ninguém se perca. Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Sim, o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos vão se derreter com um calor ardente e a terra também. E as obras que nela existem serão queimadas. Agora, nesta passagem da Escritura, o apóstolo Pedro, sob inspiração do Espírito Santo, está marcando algo que é ensinado do Gênesis à Revelação, que um dia de julgamento virá, que o mundo terá que se apresentar algum dia durante o tribunal de Cristo. Você estará lá como pessoa, os Estados Unidos estará lá como nação, nós lá estaremos como sociedade para prestar contas da nossa mordomia aqui.
A Bíblia, ela ensina que no final dos tempos, enquanto nos movemos em direção ao fim, será um tempo muito perigoso de destruição, ilegibilidade, imoralidade, ilegalidade tão grande que Deus terá que intervir e parar com toda esta situação para nos livrar do genocídio total. Agora ouça o que Jesus Cristo disse, ouça o que a Escritura diz, pois haverá então grande aflição, Mateus capítulo 24, uma grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora. Nem tampouco há de haver, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, a Bíblia diz, aqueles dias serão abreviados. Deus diz, eu não vou deixar que o ser humano exploda em uma guerra atômica, eu vou impedir e vou fazer por amor aos eleitos. Por isso, é tão importante para os crentes compreender, embora sejamos um pequeno número, minoria, para o nosso bem a raça humana será salva. A causa desses pequenos remanescentes que crê, Deus poupará a raça humana, ela será salva. É isso que a Escritura diz. Agora você não precisa acreditar nisso. Só estou citando Jesus Cristo, foi Jesus Cristo que disse. E essas são as passagens que você não ouve os pregadores hoje falando sobre o juízo final, Armagedão. São os nossos cientistas que estão pregando, os nossos profetas. Nós, no púlpito, estamos em silêncio enquanto a Bíblia está cheia disto. Deveríamos estar ensinando as pessoas e pregando ao povo, avisando as pessoas, mostrando o caminho da salvação. Agora, no meio daquela geração, vivia um homem que acreditou em Deus, andou com Deus. Deus disse, a coisa se tornou tão má e tão decadente e tão violenta que eu vou destruir a raça humana e começar tudo de novo. Porque quando Deus criou o homem, Ele criou o homem diferente das outras criaturas. Ele criou o homem, a sua imagem, deu liberdade de escolha. O homem tomou essa liberdade e tornou em licenciosidade. E começou a seguir seu próprio caminho. Rebelou-se contra Deus, começou a viver sua própria vida. E Deus disse, se você se rebelar contra mim, morrerá. O homem tem experimentado desde então o sofrimento e a morte. Aos homens está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. O pecado é rebelião contra Deus. Todos somos rebeldes. A Bíblia não nos diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e estamos sob a sentença de morte. Estamos todos completamente sob a sentença de morte. E o salário do pecado é a morte. Mas no meio daquela geração existia um homem e o nome dele chamava-se Noé. Temos pessoas hoje que acreditam em Deus. Há pessoas em todo o mundo, em cada país, cidade do mundo, de Moscou a Pequim, que crê em Deus. Quando a senhorita Stalin veio ao nosso país, a filha de Joseph Stalin, que havia saído daquele país comunista, ela disse que não poderia mais viver em um mundo em que não havia Deus. Ela disse que mesmo na União Soviética existem crentes. Ela disse que até mesmo no partido existem crentes. Você vê? Você compreende isso? Há pessoas que se dizem ateus, mas na realidade têm uma fé secreta na existência de Deus. Noé acreditou em Deus no meio de uma geração perversa e corrupta, e ele ousou ficar sozinho. Ele se atreveu a se levantar e dizer, eu acredito em Deus, quando a tendência daquele mundo era o pecado. Eu quero te dizer que, para se levantar em nossas modernas universidades hoje e dizer, eu acredito em Deus, levantar uma Bíblia e dizer, eu acredito que esse livro é a palavra inspirada de Deus, requer muita ousadia. E há muitos professores que levam uma vida solitária no campus. Há muitos alunos que arrastam uma vida solitária, porque creem em Cristo, mas está lá. Deus tem o seu povo espalhado por todo o mundo.
e em uma cruzada como esta, reúne muitos deles. Muitos de vocês, quando voltar, vai ter que lutar 1000 batalhas consigo mesmo e com os outros. Ele ousou ficar sozinho e é isso que Jesus quis dizer quando disse: pegue a sua cruz e me siga, leve a vergonha, esteja disposto a sair fora do arraial comigo e viver onde isso é impopular. Você está disposto a fazer isso? Ele disse: calcule o preço. Você pode ter que ficar sozinho. Noé ficou sozinho e Deus veio a ele um dia e disse: Noé, vou destruir a raça humana com um dilúvio. Vou trazer uma chuva de 40 dias e 40 noites e quero que você construa uma arca e salve seus familiares e animais. E a Bíblia diz que Noé acreditou em Deus. Ele não discutiu com Deus e disse: Senhor, não há nenhuma evidência científica de que está chegando o dilúvio. Não ouvi no noticiário, não ouvi em nenhum cientista da universidade falando sobre isso em Colômbia, em Stanford, falando sobre o assunto. A Bíblia diz que pela fé Noé, sendo advertido por Deus das coisas ainda não vistas, que ainda não aparecia nenhuma evidência, sendo temente a Deus. O que o fez se mover foi o temor a Deus. Se existe uma geração que teve motivo de se mover pelo medo e se reconciliar com Deus, esta é a nossa geração. As manchetes estão gritando para nós todos os dias. Eu acho que foi o presidente do Supremo Tribunal, Warren, que disse que começava a ver o jornal na seção de esportes para ver o que o homem estava realizando. E então ele voltava para a primeira página para ver as falhas do homem. E há muita verdade nisso. Deus disse: Noé, eu quero que você construa uma arca com 150 metros de comprimento, 15 metros de largura, 25 metros de altura, 3 andares, janela lateral e uma porta. E eu quero que você prepare o mais rápido possível. Então Noé começou a construir e as pessoas começaram a rir dele. Diziam que ele estava louco, mas ele pagava bem, bons salários, e eles trabalhavam para ele e os ajudavam, mas eles riam dele. E durante o tempo todo que estavam construindo aquela arca, levou 120 anos. Noé estava pregando, alertando o povo para se arrepender. O juízo que se aproximava. Eles riam, eles não acreditavam, o juízo estava se aproximando. Agora, durante aquele período de tempo, Deus poderia ter executado o juízo, mas não o fez. Ele tinha um segredo. E quando você voltar para casa, você pode descobrir o segredo. O homem que mais viveu chegou a 969 anos, porque foi Matusalém, o homem que mais tempo viveu. Você pergunta, já pensou sobre isso alguma vez? Seu nome significa: quando ele morrer, isso será enviado. Enquanto Matusalém vivesse, Deus não mandaria aquele dilúvio. No dia em que Matusalém morreu, veio o dilúvio. Deus o usou como símbolo de seu amor, sua graça e misericórdia e sua longanimidade, esperando que a humanidade se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para ele. Antes que fosse tarde demais, a paciência de Deus, o amor de Deus e Matusalém permanece para sempre na Bíblia como ilustração do amor e da misericórdia de Deus. Deus poderia tê-los julgado muitos anos antes, mas não fez. Matusalém continuou vivendo e no dia em que ele morreu, o dilúvio veio. Agora, o que Deus está usando em nossa geração? Você pode ler em 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7. O Espírito Santo é o poder repressor de Deus neste mundo. E enquanto o Espírito Santo estiver aqui em grande poder, trabalhando, como temos visto nesse local, Deus será longânimo e mais misericordioso, não querendo que ninguém se perca, mas que sejam salvas. Estamos vivendo em um período da misericórdia. Estamos respirando e vivendo pela misericórdia e pela graça de Deus.
O Espírito Santo é o grande poder repressor de Deus. Mas eu conheço alguns teólogos que estão dizendo e afirmando que o Espírito Santo, em sua graça repressora pelo mundo, talvez esteja prestes a ser removido. A atividade do Espírito Santo em trazer pessoas a Cristo está se acelerando, porque as pessoas estão se convertendo a Cristo no mundo inteiro. A Bíblia diz que à medida que avançamos em direção ao fim da história, a pregação do Evangelho será intensificada e o Evangelho será ouvido em todo o mundo. Agora, pela primeira vez, se ouve pelo rádio, pela televisão, pela página impressa. O Espírito Santo é o poder repressor de Deus. E no momento em que o Espírito Santo for removido, esta terra vai se transformar em um quase inferno. E a Bíblia diz que Cristo vai voltar. Você quer ler sobre a sua volta? Eu vou ler para você. Há tantas passagens na Bíblia que tratam da volta de Cristo que é quase impossível lê-las todas. No capítulo 19 do Apocalipse, ouçam essas palavras, começando no versículo 11. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. E seguem os exércitos que estavam no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saía de sua boca uma espada afiada, e com ela fere a terra. E ele mesmo as regerá com vara de ferro, e ele pisará o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem no seu manto, em sua coxa, escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, ele está voltando, e da próxima vez não vai ser mais como o bebezinho lá de Belém, porém como o poderoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele mesmo disse que está voltando para intervir na história, a fim de salvar o mundo da autodestruição, porque Deus ama o mundo. E então a Escritura diz algo mais, diz que esta esperança nos purifica. Em outras palavras, isso faz parte da nossa santificação. Crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, espero que Cristo volte. Nossa esperança está centralizada nisso, na sua aparição. Deve nos levar a viver vidas puras, obedientes. E então a Escritura diz que devemos vigiar. É isso que nós estamos fazendo esta noite, estamos vigiando. Tenho o hábito de ir para a cama à noite pensando logo antes de dormir. E se ele voltar esta noite? E acordo de manhã e digo, será que Deus vai voltar hoje? Meus primeiros pensamentos. E eu gostaria de vê-lo voltar. Que maravilhoso será esse dia! Todas as nossas dores e sofrimentos ficarão para trás. Todas as nossas lágrimas, os nossos problemas serão resolvidos. Que dia bendito vai ser! Jesus irá governar. E os problemas sociais que estamos lutando agora e tentando consertar vão se resolver. Eles serão totalmente resolvidos. O problema racial vai ser resolvido, o problema da doença, da enfermidade vai ser removido, da pobreza, da guerra. Que dia será esse, quando ficarmos com Ele na eternidade? E então Jesus disse, se prepare. Você está preparado para esse dia? Cristo vive em seu coração? Você está preparado para o dia do juízo? Se Cristo vier hoje à noite, você está preparado? A Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Como você se prepara? Primeiramente, você se prepara pela certeza que Cristo é o teu Salvador, pelo arrependimento dos seus pecados,
Agora, o que significa arrependimento? Significa que você está disposto a dizer: Deus, eu pequei, estou disposto a mudar meu modo de viver. Isso é arrependimento. E em segundo lugar, pela fé você recebe Cristo como seu Salvador. Você não está confiando em suas boas obras, não está confiando em nada, exceto em Jesus Cristo. Quando eu chegar na entrada do céu e me perguntarem a senha, não vou dizer preguei para grandes multidões, li a Bíblia toda, nada disso. Mas vou dizer coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Eu vou para o céu totalmente e completamente com base no que Cristo fez naquela cruz. A salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus que Deus nos oferece. E você precisa receber pela fé e acreditar. E então você deve estar disposto a seguir e servi-lo. Significa que você começa a viver uma vida disciplinada sob o senhorio de Cristo. Significa que você o serve em cada coisa todos os dias. Lembre-se que Deus tem um registro de sua vida. Ele tem um sistema próprio de computadores todo seu. E Ele vê as pequenas coisas que você faz, as coisas boas que realmente você faz e ninguém vê. E você gostaria de receber um pequeno elogio? Está tudo lá, nos registros de Deus. Sirva-o de 1000 maneiras, todos os dias. Vou pedir para que receba Cristo agora mesmo. Vou pedir para que centenas de vocês deixem seus lugares, venham aqui à frente e digam: eu recebo a Cristo. Eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Desejo que meus pecados sejam perdoados. Vou pedir para você se levantar do seu assento, venha, fica aqui na frente da plataforma e depois que você vier, vou dizer umas palavras, orar por você, vou então entregar algumas literaturas e você vai voltar e se juntar aos seus amigos. Se você estiver com amigos ou parentes, ou se você veio de ônibus, eles vão esperar por você. Peço que você levante e venha agora. Você diz: por que eu tenho que ir na frente? Cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, Ele chamou publicamente. Existe uma razão para isso. Naquela galeria superior, venha, você vai ter que dar uma volta, não vai demorar muito tempo, só alguns minutos, e eu vou pedir para que ninguém saia. Todos fiquem em oração.